Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando aquele... Não precisa ver como ele vai chegar, mas você vê que está diminuindo já. Sim. A parcela. Você não acha que ele teria o palco perfeito para brilhar? O Gabigol seria feliz no Palmeiras? Neste programa, há alguns dias, a gente fez uma enquete aqui onde o Gabigol se daria melhor. E eu banquei ele no Palmeiras. Sim, foi você, inclusive. Porque... É você que está ajudando na negociação. Ronaldo levando o Neymar... Possivelmente o Gabigol que assiste ao nosso programa, Sim, viu o meu comentário, ele já está em dúvida. Poxa, Cruzeiro, Corinthians, tá na dúvida. Santos e tal. E eu falei, vai pro Palmeiras, cara. É isso. Palmeiras é um time que paga bem, como o Flamengo. Então, financeiramente, para ele, as coisas continuam iguais. Palmeiras é um time que disputa todos os títulos, estará no Super Mundial ano que vem. Então, ele não cairia de nível, ele continua disputando e tal. O Gabigol é o brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Passou o Luizão. Não, então, mas ele pode ser o maior da história, passando o Spencer, lendário equatoriano atacante, que o Rafa viu jogar no Peñarol. Viu mesmo. Então, e aí é o seguinte, Já tinha 18 ele anos. continuando no Palmeiras, ele vai continuar escalando a tabela histórica de artilheiros da Libertadores, para se tornar o maior da história. Se ele vai, por exemplo, para o Santos hoje, ele não joga Libertadores. Você vai para o Corinthians, ele não joga Libertadores. E nem ano que vem, né? No Santos e nem ano que vem. Exatamente. Então, assim, ir para o Palmeiras, ele continua disputando títulos, quebrando recordes, estabelecendo marcas, né? Olha o que você está fazendo com o Eduardo de Menezes. Eu tô. não tô emocionado, falando, não. ele Vocês ficam espalhando. Por gentileza. Aí eu tô nas ruas. Aí, esse dia eu encontrei um cara, abriu o elevador, levei minha filha na consulta médica, abri o elevador e ele. E o nosso Palmeiras? Eu sou Rio Branco. Não, por favor. Aí vocês ficam trazendo me ligando ao Palmeiras. São marejados. Não, eu não. Então, É que ele, é o emoção Gabigol, estar aqui com você. no Palmeiras, vai ter a oportunidade de trabalhar com o professor Abel Ferreira, que certamente já tem um plano para ele. Porque o Abel tem planos. Ele trabalha com planos. Ele tem planos. Não é corretor, mas trabalha com plano. Tem planos. E aí o Abel, que muita gente fala, inclusive palmeirenses, ele não gosta muito de estrela, de jogador mais vaidoso, de jogador midiático. O Abel pode abraçar o Gabigol e provar que ele também pode trabalhar com jogadores... Se for um jogador que tem retorno técnico outro... a ele... É isso, mas isso é uma condicionante. A gente está estabelecendo uma relação prévia que nós não sabemos como será na prática. Eu acho que, em termos de execução, né, a partir do princípio que o Gabigol seja jogador do Flamengo, em termos de execução, esteja aí a grande chave do sucesso ou do fracasso dele dentro do clube. Como vai ser a relação dele com o Abel no dia a dia, nesse choque comportamental entre os dois. Porque, do ponto de vista do processo da negociação, a gente tem um elemento para resolver, que é o que o Flamengo recebe por isso. Porque para o Gabigol é importante ele ir, para o Palmeiras é importante que ele vá, e para o Flamengo, em termos de ambiente, até mesmo dessa maneira como ele está saindo do clube, é importante que ele saia agora. Eu disse isso ontem aqui, já disse semana passada na rádio. Não é jogo para o Flamengo colocar o Gabigol em campo. Não é. Ele está provando há algum tempo que o foco dele está em qualquer lugar, menos ali. Às vezes que ele entra em campo, ele tenta fazer alguma coisa para responder à expectativa da torcida, especialmente quando joga no Maracanã. Vai lá, a torcida apoia, chega junto, ele faz aquele gesto lá, a torcida, né, joga junto com o time. Mas, em termos de desempenho técnico, ele não entrega. Ele não está entregando. E jogador de futebol, acima de tudo, antes de qualquer coisa, é jogador de futebol. Na lista de quesitos do sujeito, primeiro é rendimento em campo. Tem um ano que ele não entrega. Um ano que o Gabriel Barbosa não consegue jogar pelo Flamengo. Então não é Mas inteligente você não acha mantê-lo. mas esse palco perfeito não pode ajudar ele no Palmeiras chegar num time que o Flamengo também Pode, é um timaço, hein? Ajustadíssimo. pode. Mas ele respiraria É que novos hoje, ares? dentro do Flamengo, veja, nós estamos aqui abrindo o programa de hoje, falando do Gabigol. Ontem se falou muito sobre o Gabigol na programação, tanto que nós temos aí o corte da Marcela Rafael em outro programa do Sport Center. O Gabigol vai ter Flamengo e Atlético hoje, gente. Sim. E nós estamos falando de Gabigol. Por quê? Vamos Porque falar já de Flamengo. esse assunto, não é porque nós estamos errados, não. É porque esse assunto ganha a linha de prioridade. Porque envolve duas das maiores torcidas do país, porque envolve os dois clubes mais ricos do país, porque envolve um ídolo. Não é um assunto qualquer, é um assunto relevante. Então, dentro dessa lógica, e pensando na perspectiva do Flamengo, manter o Gabigol lá não é inteligente. O Tite não vai escalar, ele vai estar sempre desviando o foco para ele, nem sempre voluntariamente, muitas vezes por força das circunstâncias, e todo mundo perde com isso. Todo mundo ganha com ele saindo. Agora, para que ele vá para o Palmeiras agora,
alguma coisa de vantajoso tem que existir para o Flamengo. Mas tem um outro... Porque aí é o fechamento perfeito na cabeça do Landim. Gabigol forçou a barra para sair, Gabigol não quis ficar, Gabigol pediu, posou a camisa do Corinthians, Gabigol elogiou o torcedor do Corinthians, Gabigol fez isso, fez aquilo outro, Gabigol se negou a fazer exame de antidoping e o Flamengo bancou, chancelou o apoio a ele o tempo todo. Tem lá uma lista de ações que o Flamengo fez. E no final das contas, ainda ganhamos X milhões porque vendemos o Gabigol. Eu acho que essa é a matemática perfeita. Só que aí eu vou apelar agora para a questão do personagem e da idolatria. O Rafa falou sobre isso, a relação dele com o Flamengo. Agora, Você tá chorando? Não, eu tô emocionado porque Um cisco. eu uso lente de contato e aí bota o ar, mexe com a gente. Eu até chorei uma vez aqui, o Zé me perguntou, você está emocionado? É a emoção de estar aqui no programa. Ao meu lado também, especialmente. Sempre muito emocionado. Mas aí eu vou apelar para os dois na questão da emoção. Vocês lembram que no Allianz Parque, a molecadinha do Palmeiras foi lá tirar foto com quem no jogo do Flamengo? Não é só no Allianz. Vocês não acham que tem também essa questão do... Cara, a Leila, o Anderson Barros... Ele tem um apelo de marketing. Pô, opa, chegou um aqui Gabi que também tem um vai apelo de ajudar. marketing. O Palmeiras é recheado de estrelas. Nós vamos contratar outro grande para a companhia. Vocês não acham que pode ter isso? Ele tem um apelo de marketing, sim, forte. Né? O nome dele é forte no futebol brasileiro. É incontestável. A gente pode questionar se está jogando bem ou não, mas que o nome dele é forte pro futebol brasileiro, Então, você mexe com o marketing também da molecada. Molecada no futsal, na base do campo e por aí vai. Isso mexe muito. Você, fosse ali um garotinho, você tiraria foto com o Gabigol mesmo não sendo flamenguista? Não, porque eu tô esprolando, né? Eu tirei a foto com o Gullit, com o Van Basten, hoje eu tirei com o Gakpo, né? E com Memphis Depay. Ou com os meus ídolos do bom sucesso, né? Que já teve Leônidas da Silva e tal, sim. né? Infelizmente não podemos mais com o Então, Leônidas, né? Você não tiraria foto? Não tiraria foto com o Gabigol. Mas se você eu não fosse acha que ele garotinho. é um dos grandes personagens do futebol brasileiro hoje? Eu acho que esse cara muda patamar até de torcida. Eu acho que ele já foi mais. Ó, isso aqui é interessante. Porque Já foi eu mais. já falei aqui, qual que é a Você maior acha que torcida muda do o Brasil? patamar de torcida? Flamengo. Tá. Qual que... E aí ele pode ficar fora desta partida. Agora, meus amigos, Aí eu te pergunto. você vê que nem o Gabigol tá lá. Pulgar de volta, hein? A Copa América. Fala o que você quer Aí falar, te que eu sei que você quer pergunto, falar. Vai, se vai. fosse uma opção da comissão técnica, o Tite não falaria, amigão, eu tô com o Pedro aqui com suspeita de não poder jogar, o Gabi vai pro jogo. Claro. Se fosse uma intenção de permanência, O Flamengo não o quer mais. Só não pode dizer isso, porque tem contrato com ele. Né? É óbvio. Tudo leva a crer que sim. É só se juntar as peças do quebra-cabeça. E, perdão, Pedro ou Carlinhos muda muito, tá? Muda bastante. Pô, mas Não é só qualidade, questão não. de Muda o perfil. é diferente. O trabalho silencioso que o Pedro faz hoje como pivô, essa coisa de movimentação sem a bola, diagonal, cobertura de espaço, as deixadinhas de lado de pé, de calcanhar, puxando a marcação. É isso que o Pedro faz com os seus recursos de um ex-jogador de futsal, de um ex-pivô de futsal, o Carlinhos não faz. Carlinhos é até um atacante técnico, de condução de bola. Eu batizei ele no Carioca de Carlinhos Van Basten. Van Basten, Porque ele era o homem gol Joga a camisa laranja. da laranja mecânica. Entendemos a analogia. Mas assim, que aliás é cruel com o jogador, inclusive. Claro que mas ele acha legal. Não, é tudo certo. Não é ele que joga, né? Ele acha legal, ele acha bacana. Não é ele que torce. Não é ele que tá jogando também. Os caras Ele é vaiado aqui bacana. Só em rede social. Mas assim, o Carlinhos traz outras características. A dúvida é se ele vai conseguir fazer o papel do Pedro. E você vê ali no meio-campo a mudança, com o Pulgar junto com o Alan, Tite respeitando o momento do Atlético Mineiro, o fato do jogo ser fora de casa e colocando o Flamengo com mais equilíbrio no meio-campo. Sem tanta verticalidade. Eu que sou defensor de, para cada jogo, uma estratégia, não um time, uma estratégia, acho que para hoje essa alteração faz sentido. E ele até deixa o meio de campo que tá, assim, jogando muito bem. Você não tem por que mexer. Eu acho que o Tite está observando muito como o Flamengo está respondendo para ele, né, Nath? Que é o olhar de como a cada o campo jogo, tá respondendo. principalmente com os desfalques, né? A gente falava ontem aqui, eu sou uma das pessoas que criticou muito o trabalho do Tite na seleção brasileira. Juro, eu não percebia isso. Que foi um trabalho realmente, na minha visão, pode rasgar né? Mas no Flamengo, nesta temporada, que começou muito ruim, e aí talvez comece a virada com aquele jogo do Corinthians e depois a interrogação na Copa América, com os desfalques, como ele ia fazer, ele tem se adaptado aos jogos. Isso está muito nítido. Às vezes o Flamengo dá a bola ao adversário, às vezes o Flamengo fica um pouco mais com a bola, gosta de atacar em velocidade,
O Flamengo está começando a se moldar de acordo com o adversário. Isso é mérito do Tite. Então, isso tem que colocar como algo importante na decisão do Tite ali, da tomada de decisão, na verdade, na opção tática. E o galão da massa, você que é atleticano, eu sei que você está preocupado. A Catinha da Massa mandou mensagem. Ontem a Mari sentou aqui e falou, vamos falar do Atlético. Não, pelo amor de Deus, vamos falar disso. Porque o atleticano, ele está com certo receio de, não, estou em crise, está tudo certo, está tudo sob controle, mas não sabe o que vai, até quando. 11º com um jogo a menos. Isso. Né? Põe a classificação na tela aí, só para a gente ter uma noção de como é que está são o 9 campeonato. pontos. Porque o que joga, o que está em jogo hoje, tem o Flamengo muito bem, o Atlético lá. Agora, o Rodrigo Bueno é para esse desespero todo, é aquele olhar do tipo, ei, temos que voltar a ganhar, que a coisa não tá boa, nem entendeu? Nem assim, a gente colocou, mas rapidamente piscou na sua tela, porque ele está ajustando ali a questão da classificação. Mas o Atlético está em 11º. Então, só que hoje o Galo não tem um jogo. Com 18 pontos, 12 jogos. O Galo tem uma missão, ele tem um compromisso, ele tem um desafio. Porque para o Atlético Mineiro, o Flamengo é um eterno rival. Sim. É uma eterna vingança sempre. Então, o atleticano, claro, o Cruzeiro é o grande rival local, só que o atleticano ele enxerga o jogo com o Flamengo sempre como um jogo à parte. É um campeonato à parte, como já diria o doutor Eurico, né? Um jogo à parte contra o Flamengo. Isso para alguns clubes não dá muito certo hoje em dia, não. Então, mas o tema aqui é Atlético e Flamengo. Pro torcedor do Galo, que pode até falar assim, cara, eu acho que a gente já começou mal, esse brasileiro a gente não vai ganhar, mas precisa ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo alegra demais a massa, a torcida do Galo. O pessoal do Atlético pode mandar essa mensagem. Então, pro Galo hoje é clássico. É um jogo acima até do campeonato, foge da tabela. Então, eu acho que todo jogo o Galo quer ganhar, quer subir, quer ter a melhor posição possível. Mas esse jogo aqui é meio que guerra pro Galo. É uma rivalidade. Isso ajuda a explicar até a relação que existe entre as torcidas de Atlético e Vasco, né? Exatamente, inclusive. É União Sinistra. A União Sinistra. E muitos vascaínos estavam no Maracanã ano passado, aumentando a quantidade de atleticanos na vitória do Atlético sobre o Flamengo. Resultado que matematicamente tirou o Flamengo da luta pelo título. E eu estava cobrindo, foi de manhã, esse jogo, se não me engano, domingo de manhã. E a euforia dos atleticanos por terem tirado o Flamengo da luta pelo título foi uma coisa assim, impressionante depois do jogo. E o Atlético é aliado do Palmeiras. Essa união entre Atlético Mineiro e Vasco também se estende em São Paulo ao Palmeiras, que é o grande rival pelo título. Então, o Atlético, assim, eu estou dando vários argumentos para nós assim, o Atlético vai jogar com a faca entre... Então, o Milito, que tem pouco tempo no futebol brasileiro, ele acaba tendo esse tipo de informação. Poxa, ganhar do Flamengo pelo Galo é muito especial. Você ganha muitos créditos, muitos pontos. Mas a motivação então, por exemplo, maior é ganhar, porque o Galo tropeçou com jogos em casa recente, Atlético Goianiense, Criciúma e tal, ganha do Flamengo, é um turning point. O quê? Turning point. Se eu falo isso, é um escândalo aqui. Não. Fã de esporte, quem falou foi o Bubu. Não fui eu. Não, mas ele... Sabe qual é a nova dele também? Double check. Já fez o double check para começar o programa? Que pelo menos o meu vernáculo respeito ao Aurélio, né? Não, mas é que eu trago um pouco da Premier League, né? Assim, desses termos, assim, né? Foi forjado na Premier League. E o Zé Elias me ensina também clean sheet, por exemplo. Clean sheet. Né? Esses termos. Você é meio supla, né? Você traz palavras trago, eu faço esse mix. Grande supla, um abraço para ele. Sou muito amigo do irmão dele, João. Bom jogador de bola. Bom, mas voltando ao tema, então é o seguinte. Então, o Galo hoje não é um jogo qualquer. Não é mais um jogo do campeonato. Né? Independentemente de quem tá no banco ou de quem tá em campo e tal, o torcedor do Galo hoje vai vibrar ainda mais, empurrar o time ainda mais para cima do visitante. Por falar em vibrar e empurrar, gente, eu vou colocar um VT agora no ar, que é atenção. Que isso é importante até em relação vocês sabem que o Atlético tem um novo estádio. Esse novo estádio foi construído e alguns atleticanos estão reclamando demais por conta da acústica. Sim. O que acontece? O estádio é novo, mas muita gente dizendo que não tem a mesma vibe, a mesma pressão do Independência, do próprio Mineirão. Então teria uma diferença. E teria alguns pontos Essa é a imagem do estádio novo, da Arena do Galo. E aí a acústica está incomodando demais. A gente está vendo... O Arthur, depois você me fala que está no ponto, aí o vídeo se teremos ou não, mas só para a gente mostrar na prática o que é. A torcida está se incomodando muito, porque a torcida do Galo sempre muito vibrante, e essa tem sido a marca da massa atleticana, eles não estão fazendo mais o efeito no campo por conta da acústica, Bubu. E aí seria uma grande reclamação
por parte da torcida do Atlético do Galo para enfrentar, por exemplo, o Flamengo hoje. Hoje uma pressão ali seria enorme. O Flamengo ia sentir a pressão ali no campo de jogo. Então há uma reclamação muito forte. Ô, Rafa, isso aí realmente pode acontecer, né? Com acústicas assim que às vezes não estão perfeitas para mostrar, empurrar para o campo ali o volume todo, né? Eu sou daqueles que defendem, Edu, de verdade, que o fator casa tem vantagem, sim. O clube que usa bem o seu estádio, né? Licitamente, lógico, né? De maneira um pouco diferente, ou bastante diferente. Mais um elemento, né? Mais um aspecto a ser considerado para o jogo dessa noite. E acho que o Atlético pertence ao grupo, eu não diria seleto, mas um grupo prime, para poder aqui parafrasear, né, Repita a pronúncia. Prime do Bubu, dos clubes que têm poder de barganha no futebol brasileiro. O Atlético tem. O Atlético tem time, o Atlético tem uma condição financeira favorável, o Atlético tem estrutura, e agora tem um baita de um estádio que, adaptado aos conceitos que são importantes para o clube, pode ser mais um diferencial. Tem um aparelhinho chamado caixa acústica. Né? Caixa acústica. Se você acha que a acústica tá ruim, né, o pessoal sabe aqui, pessoal do áudio, tal, da técnica e tal, enche de caixa acústica. Não, mas aí... Coloca... Você tá querendo que seja uma torcida artificial? Pode ser, não. Ela é, digamos assim... Não, você não pode estar... Você tá falando Tô falando sério. Não, sério. Primeiro que a gente já tem na história do futebol... Já teve time jogando Libertadores botando caixa de som? Não. Na pandemia teve isso, mas era Falava com a né? transmissão, você põe um microfone perto de uma torcida, parece que a torcida tá maior, né? Faz aquele né? A ressonância maior. E rádio tem até um ambiente fake. O Edu usou muito na produção do fake futebol. Ele. De fake ele tem. Quando fazia... O barulho que tem ali, então, se você amplifica ele com caixa acústica simples, você vai fazer um show. Ontem eu vi o show do Big Chico. É blues. E aí, pô, Mas tinha... que ele toca aí? Ele toca a guitarra, legal. Manda bem, um abraço pro Big Chico e tal. E aí tem lá... É só ele e o baixista. Ele é guitarrista, né? Ele, o baixista e o baterista. Cara, e o som lá com uma acústica legal. Com um bom amplificadorzinho ali e tal. Mas não tem que botar caixa nenhuma. Torcida. Põe em cima, você vai em show, Rock in Rio e tal. Isso. Tem, Rock mesmo in bem Rio. longe, você show, consegue não a ouvir. torcida. Não é mais não fácil torcida. pensar com um engenheiro que desenvolveu a mesma... lógico. Mas vai fazer o quê? Vai refazer o estádio? Prestem Vai atenção. Prestem atenção. Mas nas férias é conseguir Mas melhorar um pouco a prestem acústica, atenção no que acontece. Você que está em casa, De Lucas Pedrosa, você de casa. Vamos lá, coloca aqui nossa hashtag pra você participar também, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você conversa com a gente. Vênia, sobre o drone dos desfalques aí pro Flamengo, quais são os desfalques para esse jogo? O desfalque certo é Igor Jesus e Everton Cebolinha, esses dois se recuperando de lesões. E tem o Pedro, que será poupado pelo técnico Tite por uma questão física. Então é um jogador que vem de muitos jogos como titulares. Se eu não me engano, são 10 jogos seguidos como titular. Então, de fato, assim, em algum momento ele precisará ser poupado. Muita gente reclama, porque não pode poupar. Peraí, aí o Pedro vai ter que jogar todas as partidas até o fim da temporada? Tudo bem, a gente pode debater se o substituto imediato está no mesmo nível ou não, que eu considero que não esteja no mesmo nível. Obviamente, o Carlinhos, com todo respeito a ele, a história dele, uma história linda de superação, mas está muito abaixo do Pedro. O Gabigol deveria jogar. Gente, é o Gabigol que está com a cabeça fora do Flamengo. A diretoria só seguiu aquilo que o empresário e o próprio atleta desejam. Se o Gabigol estivesse focado em vestir a camisa do Flamengo e representar o Flamengo nessa temporada, ele estaria à disposição. Não é a diretoria que está tirando o jogador, é o jogador que se tirou da lista de relacionados. Dito isso, Pedro sendo poupado, eu vou falar que o time que começou o treinamento e o time que terminou o treinamento. O Gabigol nem relacionado. Nem relacionado foi, então, nem viajou. Vamos lá, o time que começou o treinamento. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. O time que terminou, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Léo Ortiz e Vitor Hugo. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Ou seja, o Tite, em algum momento, ele botou o Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Léo Ortiz no lugar do Pulgar. Então, existem essas duas dúvidas. De fato, é o Carlinhos que começou e terminou a atividade. Agora, poderia ter poupado o Pedro um pouquinho antes para ter o Gabigol para ser o substituto. Agora não dá mais, o Gabigol não está nem relacionado.
Eu acho que isso aqui não pode ser um parâmetro de, não tá na hora de poupar. Que nunca vai estar na hora, gente. Eu acho que o brasileiro, ele vai seguir bem emboladinho, né? A gente tem na semana que vem um final de semana sem jogo, porque é a final da Copa América, então não tem rodada dia 13 e dia 14, então a gente tem uma folguinha aí, vamos dizer, incomum no futebol. Você acha interessante poupar o Pedro agora, Lucas Pedrosa? Acho interessante porque se você olhar a tabela, cadê o Atlético Mineiro? Não é um confronto direto. Sim. E você vai jogar fora de casa. Então, o que é mais fácil o Flamengo conseguir? Quando ele joga dentro de casa contra um adversário direto ou contra um adversário mais fácil? Os 3 pontos ou conseguir os 3 pontos contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, no momento em que o Atlético Mineiro não está disputando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Então eu acho que a leitura de poupar o Pedro, que vem jogando uma temporada espetacular, ela é uma leitura correta nesse momento, porque o Atlético não disputa com o Flamengo o título do Campeonato Brasileiro. Olha só, E tem um detalhe não, também, tem um detalhe antes de pra você finalizar. falar. Não vai finalizar não. Tá, tem um desculpa. convidado. Ah, é? Não sei o que é Gracinha com certeza, porque já falaram que é Fla Press, não sei o que de Fla Press. Cadê? Seja bem-vindo, Eu meu vou amigo. embora, hein? Seja bem-vindo. Tá muito do teu perto. lado, cara. Eu vou embora. Que isso? Ai, que bonitinho, ele entra e sai, é Eu vou fofinho. Entra e sai não, entra e sai aí. Aqui também não. Lá ele. Olha aqui, Tô deixa eu ver. Pedrosa, dá moral pro pessoal, Não, pô. parabéns aí Vai ter trabalho, ao pô. artista Ó. aí. Parabéns. Cadê Seja o- bem-vindo, Urubu. Parabéns. Só um minutinho. Cadê o do Vasco? Não tem. É o Cadê o do fantasma. Botafogo? Não tem. Cadê o do Fluminense? Também não tem. Eu quero ver se amanhã vamos trazer o Galo aqui, caso aconteça o negócio. Ih, Vene, cuidado, hein? Cocoricó. Olha aqui. Eu vou ser sincero, não é nenhum absurdo o Flamengo perder esse jogo. Embora o Atlético Mineiro esteja vivendo um péssimo momento. Principalmente Vem dentro cá, de desde a casa. esse chegada do urubu vai Mineiro. ficar aqui sempre, Big Boys? Ei, só fora! Não! Ó, já piscaram a tabela na tua cara, já botaram o Já urubu. piscaram. Eu achei que fosse coisa da viu? minha cabeça, achei Não. que fosse uma perseguição. Falei, eu tô ficando É de meio propósito. totoca. Vou parar de pensar essas coisas. Vai ficar sempre aqui? Cadê o do Botafogo? Não tem? Cadê o do Vascão? Sabe o que é isso? O Venê vai lá antes do programa e pede, entendeu? O pior que dessa vez não. O errado é a gente que Sabe o não que, vai ele lá. respondeu? Só tinha orçamento pra um. E como é o líder, nada mais justo. Acho Exatamente. certo. Ai, É Vene isso, Luiz. exatamente. Olha a Exatamente. tabela aqui, ó. Tá tudo embolado, hein? Tá tudo embolado. Mas é o quê? Posso só falar sobre o Pedro? Porque é, a gente tá. debate muito aqui se é certo ou errado poupar agora, poupar no final de semana. Gente, a gente precisa respeitar também o departamento médico do Flamengo. Se o departamento médico está falando para o Tite e para a sua comissão técnica que existe uma chance do Pedro sofrer uma lesão muscular, isso precisa ser respeitado também. Não é uma decisão apenas do Tite, vou poupar contra o Atlético Mineiro, por ser um jogo fora de casa, teoricamente é um jogo mais tranquilo de se poupar. Não, você tem que respeitar a equipe de fisiologia também. Não é não, Urubu? Ele quer sentar. Não faz isso com ele. Não faz. Deixa ele A minha sentado vida já na não mesa. tá muito fácil pra ter urubu perto de mim, entendeu? Deixa longe. Olha aqui a tabela. 27 pontos tem o Flamengo, Palmeiras com 26 pontos. Tá feliz, Big Boy? Tá gostando do desempenho do seu time? Tá. O do Palmeiras. Tu é Flamengo aonde? Parou de graça. Ó o meu fogão aí em terceiro com 24 pontos. Botafogo também joga hoje. Vai encontrar o Cuiabá. E o Bahia, empatado em pontos com o Botafogo, em quarto lugar. É esse o G4 do Campeonato Brasileiro. E o Gabigol, hein, Lucas Pedrosa? Eu tava vendo um tchá-tchá-tchá, Venê, de Gabigol no Palmeiras. Tem uma pessoa que eu não vou dizer o nome que tá querendo saber se é verdade. Eu não vou falar quem é. Deve estar ansioso, né? Não vou dizer que eu não falo o Ele nome. deve estar ansioso. É verdade ou é mentira? Não é verdade que existe um acordo entre Flamengo e Palmeiras pela liberação do Gabigol nesse momento. Eu não vou dizer aqui que o Gabigol não vai para o Palmeiras em 2025. Eu estaria sendo leviano se eu falasse isso tentando adivinhar o futuro. Mas nesse momento, o Flamengo nega e o Palmeiras nega que tem um acordo. Inclusive o Palmeiras nega que tem até um acordo com o jogador. Porque poderia ter um acordo com o jogador para assinar um pré-contrato. Mas o Palmeiras nega até isso. Ou seja, não existe nada, nenhuma proposta oficial, a situação do jogador segue indefinida. E você também não tem nenhum negocinho aí ruidinho de, se não for o Palmeiras, algum outro clube. Fernando, E o assim, Corinthians? Porque posso ver se você concorda comigo, Pedrosa?
O Gabigol, mesmo quando não estava numa fase boa, nesses anos todos de amor com o Flamengo, ele tinha sempre o suporte da torcida. Inclusive, eu acho que essa, às vezes, uma resistência que aconteceu em relação ao Pedro é porque tinha um grande amor pelo Gabigol. A gente sabia que quando acontecia um negócio com o Pedro, não era amparado. O Pedro foi vaiado. Foi vaiado no início desse ano. Sim. Porque era um amor, assim, e eu até entendo a torcida do Flamengo pelo Gabigol. Só que aí uma certa pessoa publicou uma certa foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. Ele negou, depois aceitou, mas eu sinto para os rubro-negros que eu conheço, que são tantos, que se sentiram traídos com aquela imagem do Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu acho que essa foto ela foi meio que um divisor de águas no entendimento do amor da torcida do Flamengo com o Gabigol. E aí ele parou de ter aquele suporte amoroso da torcida, ô Pedrosa. Olha, Fernanda, na verdade existe um processo de fritura desde o ano passado em relação ao Gabigol, que até então ele não tinha culpa. Sim. A partir do momento que ele veste a camisa do Corinthians, que ele tem uma situação de indisciplina e acaba suspenso. A partir do momento que o empresário dele vai a um programa e fala que o Gabigol está pensando em sair do Flamengo. Por mais que eu entenda que a diretoria do Flamengo tenha culpa nisso, tá? Eu já falei isso aqui. Ah, ele ofereceram 50% de aumento. Ó, tô te oferecendo isso aqui. Mas toma aqui um ano de contrato para um jogador de 27 anos que tem mercado no futebol brasileiro e se bobear no futebol mundial. Eu acho que é muito mais um contrato de... É pra você não aceitar mesmo. Então, assim, não tem santo nessa história, Fernanda. Eu acho que o Gabigol decepcionou bastante a torcida do Flamengo com essas atitudes que aconteceram. E, além disso, e eu vou repetir aqui, eu não acho que o Tite é determinante nessa história. Mas o fato é que com o Tite o Gabigol não joga. O Gabigol não tem oportunidade decente. Acaba sendo determinante, né? Acaba sendo, mas indiretamente, Sim, né? claro. Existem outros problemas. Lembrando que a diretoria do Flamengo tinha acertado um contrato com o Gabigol no ano passado e não colocou no papel depois de verbalmente ter acertado. São muitas coisas nessa história. Então eu já falei aqui, eu sou sempre a favor de você tratar um ídolo de forma diferente. Eu acho que tem que ter respeito com a história. Porém, o Gabigol também não respeitou a sua história com o Flamengo e com a torcida nesse tempo. Então, no momento, eu vejo da seguinte forma. Gabigol, segue sua vida, em outro lugar você vai ser feliz. O Flamengo está muito bem, obrigado, porque tem um baita de um centroavante. E no final das contas, esse casamento, essa separação vai ser boa para os dois lados. Eu concordo com o que você disse. Aqui o Big Boy disse que aqui é só o Gabigol raiz que a gente vai colocar agora, tá bom? Pra ser esse Gabigol que vai pro Palmeiras, porque ele tá na expectativa de receber o Gabigol. Você falou de Gabigol no Corinthians, com todo respeito ao Corinthians. O Corinthians não pode pensar na contratação de um Gabigol nesse momento. O Corinthians deve quase 2 bilhões. Gente, o Corinthians não tem treinador, vive uma crise. Agora vai ter, hein? Tá Tem perto drone de ter. do Corinthians, você? Infelizmente, sim. Como infelizmente? Cara, olha Cadê só. o barulho de drone? Isso é drone seu? Já está amplamente alastrado aí na imprensa paulista, né? De que o Fábio Carille... Monitoramento aí de Gabigol e Palmeiras aí repercutiu muito. Nesse momento aí o Flamengo e Palmeiras negociam a troca de Gabigol por Dudu. Empecilho separa acordo. Informação foi passada aí pelo jornalista aí Jorge Nicola. Estamos trazendo essa notícia para vocês, galera, nessa quarta-feira, dia 3 de julho de 2024, aí trazendo atualizações de mercado da bola aí do Mengão. Flamengo e Palmeiras troca Dudu por Gabigol. Flamengo e Palmeiras estariam negociando uma troca de atletas envolvendo Dudu. Atualmente está com 32 anos de idade. E Gabigol um pouco mais novo, né? Está com 27 anos. Essa informação foi divulgada aí pelo jornalista esportivo e comentarista Jorge Nicola. O cara aí que sempre está trazendo novidades aí do futebol, negociação. O cara que tem muito conhecimento aí, muito envolvimento no mundo do futebol, principalmente aqui no Brasil. Tem muitos contatos. Então, se ele está falando aí, com certeza tem algo aí acontecendo nos bastidores. Gabigol e Dudu vivem momentos conturbados em seu respectivo clube e não estão nos planos dos presidentes e da diretoria, tanto Rodolfo Landim e Leila, que deseja aí negociá-lo aí a partir do momento que vai abrir a janela de transferência, agora 10 de julho. Assim nasce a possibilidade de uma troca envolvendo Dudu por Gabigol. O atacante do Palmeiras iria para o Mengão, enquanto o Gabigol iria para o Palmeiras, em um negócio definitivo, ou seja, atleta por atleta. Essa seria aí a negociação entre Gabigol aí indo para o Palmeiras e Dudu vindo aí para o Mengão.